Boa tarde a todos. Acho que agora estamos online. Eu sou Maíra, da Irmandade Espírita Amigos da Paz, e hoje nós vamos conversar sobre os sacrifícios do amor. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa casa. Espero que vocês estejam acompanhando e gostando dessas nossas atividades virtuais. Eu tô de olho aqui no chat, nas mensagenzinhas, né, que aparecem por escrito. Se tiver algum problema com som, com imagem, por favor, vocês me avisem, tá bom? Bom, para tratar do tema de hoje, eu vou usar algumas histórias, alguns livros que são bem conhecidos da gente. Então vamos lá. Contos dessa e da Outra Vida, Chico Xavier. Pontos e Contos, Irmão X, Chico Xavier também. Boa Nova, também do Chico. E Trigo de Deus, ditado por Amélia Rodrigues e psicografado pelo Divaldo Franco. Vou dar uma pincelada de cada um deles com algumas histórias para a gente ilustrar, né, o tema de hoje e lembrar também do que estamos celebrando nessa semana, que é a Paixão de Cristo, né, a Páscoa, e nesse movimento de pensar sobre a vida de Jesus, sobre o que aconteceu com ele nos últimos dias, né, que ele esteve aqui na Terra com a gente, que vai depois culminar com a aparição dele, né, para Maria, enfim, e todas as histórias, todos os ensinamentos que a gente vem estudando e tentando seguir ao longo desses séculos, né, e da nossa existência. Então, pensando nisso, é que a gente vai falar hoje sobre o amor, usando, né, algumas histórias que envolveram Jesus como exemplo para esse nosso tema de hoje. Então, primeiro, a gente precisa pensar, né, o que é o amor. E aí é o Evangelho que vai definir para a gente que o amor é o maior mandamento, né? Vou usar aqui a minha cola. O maior mandamento que a gente tem é o amor, resumido, né, naquela grande lei dita como amarás a teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então essa é a expressão maior, mais completa, né, da caridade, que é o dever do homem sobre a terra. E esse dever do homem é expressar o seu amor. A caridade é uma das maneiras que a gente tem, né, de expressar o nosso amor. E essa máxima, ela exige da gente uma dedicação intensa, porque, conforme diz o Evangelho pra gente, como que a gente pode exigir dos outros que sejam melhores, ou que sejam mais indulgentes, ou que sejam mais benevolentes, ou que sejam mais devotos do que nós? Então a gente não pode exigir que o outro seja tudo isso se nós não somos, né? O amor, ele traz essa obrigatoriedade de tanto a gente compreender o outro, quanto desejar ao outro aquilo que desejamos para nós, bem como buscar a nossa melhoria, o nosso crescimento, para que a gente consiga auxiliar esse outro, né? Então o amor, ele tem essas inúmeras possibilidades. E o Evangelho também fala muito para a gente, no capítulo 11, da questão do amor ser a forma da gente combater o egoísmo. Então, quanto mais amor, menos egoísmo. O combate direto, né, do amor é contra o nosso egoísmo. O amor, portanto, ele é a verdadeira fraternidade que vai levar a humanidade, né, que leva a humanidade a uma situação de paz e de justiça. E aí, no Evangelho também tem um exemplo que é muito interessante,
que diz assim, que na linha evolutiva do homem, na nossa evolução, no nosso crescimento, desde a criação do nosso espírito, simples, né, ignorante, nessa nossa linha evolutiva, a gente inicia manifestando os nossos instintos. E aí, com o passar do tempo, na medida em que a gente vai avançando e vai sendo corrompido, a gente passa a manifestar as nossas sensações. E mais para frente, a partir do momento em que a gente passa a ser seres instruídos e depurados, a gente passa a manifestar então os nossos sentimentos. E o amor, ele é um sentimento por excelência. A gente pode dizer que ele é a pureza do sentimento. É o status maior de sentimento que a gente pode alcançar e construir dentro do nosso coração. Então, ele é ali o nosso objetivo maior. E pensando agora, já que a gente já sabe o que é o amor, pensando agora, o que o amor é capaz de fazer? Né? O que pode fazer o amor? Qual que é o efeito, né, dessa lei do amor para a gente? Então, o primeiro efeito é o melhoramento moral da humanidade, sabendo que não haverá um só coração que não se renda, né, ao poder da transformação do amor, mas cada um ao seu tempo. Aqui também são passagens do Evangelho no capítulo 11, tá? Nas mensagens dos Espíritos. E cada qual ao seu tempo, mas não haverá uma só pessoa, um só ser humano que não será em algum momento tocado pelo amor e que não vá se render, né, aos efeitos do amor sobre nós. E a busca do amor, a busca pelo amor, também nos leva à busca por compreender o sentido de todas as dores e como suavizá-las. Então, suavizá-las a partir de palavras e de atos de esperança e de conforto. Então, essa busca pelo amor não é somente uma manifestação, uma exteriorização de um sentimento, mas é também uma maneira da gente compreender, né, no nosso íntimo, o motivo e o sentido das dores que afetam tanto a nós quanto as outras pessoas. E maneiras, né, de aliviar essa dor. E aí, então, eu vou fazer a leitura de um pequeno trecho do livro Minuto de Resiliência, de Francisco Galvão, que fala sobre os sacrifícios do amor. E aí vai dar alguns outros pontos para a gente continuar o nosso estudo de hoje. Então, essa passagem diz assim: o amor é doação, amor é sacrifício. Não importa quão belo e profundo seja o amor, ele sempre deságua em sofrimento. A gente já vai falar mais disso, tá? Sim, porque sair de si para estar com o outro dói. Renunciar às próprias vontades em nome da pessoa amada exige desapego, exige entrega. E tudo isso faz sofrer. Quem muito deseja o conforto de si, é bom que não busque a plenitude do amor. Porque o amor primeiro há de desconstruir para depois plenificar. Primeiro há de apertar a alma para depois libertá-la de suas amarras. Amar é arriscar-se infinitamente. Quem não se arrisca não está apto para as exigências do amor. Amor isento de dor é pura ilusão. E aí o autor coloca um pequeno trecho de C.S. Lewis e diz assim: o amor no sentido cristão não se refere a nenhuma emoção. O amor cristão, seja em relação a Deus, seja em relação ao ser humano, é uma questão de vontade. Então, a gente pode pensar que o amor, ele é sentimento e não sensação. Se a gente lembrar daquela linha evolutiva que o Evangelho fala, né, que eu falei agora há pouco, a sensação, ela está num estágio anterior da evolução, né, onde a gente avança, mas é corrompido ainda por vícios, né, por
sentimentos menos nobres, e o alcance do sentimento ele vai acontecer mesmo quando a gente alcança um estágio de instrução e de depuração. Então, pensando nisso, no que este autor fala e que outros também vão falar, inclusive Jesus fala nas passagens que a gente vai ler, não existe possibilidade da gente alcançar o amor no seu pleno, na sua plena realização, sem passar pela questão do sofrimento. Mas isso não significa que a gente tenha que pensar negativamente nessa caminhada, nessa trajetória. Esse sofrimento, conforme este autor, e mais para frente a gente vai ver, na verdade é o sofrimento que a gente sente por ter que abandonar o nosso apego, por ter que abandonar o nosso egoísmo, abandonar vícios, né? E outros hábitos, outros sentimentos que nos impedem da realização do amor pleno. E aí, vamos pensar um pouquinho, o que é que significa agir com amor? Então, com base nessa mensagem que eu acabei de ler, a gente pode destacar um trechinho dela que é renunciar às próprias vontades em nome da pessoa amada. É isso que significa, né? Agir com amor. É quando a gente renuncia a uma vontade própria, que muitas vezes ela é motivada pelo apego, pelo egoísmo, para satisfazer uma necessidade, né? Ou em nome de uma pessoa amada. Então, quanto maior o nosso egoísmo e nosso apego às nossas próprias vontades, maior será o nosso sofrimento. Então, quando ele fala da questão do sofrimento, que não existe amor sem sofrimento, é nesse sentido. Então, quanto mais egoístas e mais apegados ao que nós pensamos e aquilo que a gente acha que a gente precisa, mais difícil vai ser a gente alcançar e agir com amor em favor das outras pessoas e até de nós mesmos. E o que significa agir por amor? O agir por amor está ligado à questão do sacrifício, né? É arriscar-se infinitamente, como diz na mensagem. É permitir desconstruir-se para depois se tornar pleno. Então, quando a gente escolhe, lembra que mais para trás foi dito que amar é uma questão de vontade, né? Quando a gente escolhe, quando a gente se vê pronto para aceitar e trilhar o caminho, né, que vai nos levar ao desenvolvimento desse sentimento máximo, a gente precisa permitir desconstruir muita coisa que a gente acredita, desconstruir coisas que a gente acha que gosta, acha que precisa, né, para dar espaço para reconstruir uma vida plena. Né? E essa vida plena, então, significa uma vida com o amor, né? E com outras virtudes que vão acompanhar essa plenitude. Então, é compreender que, desejando ao próximo aquilo que nos agrada ao coração, mas pensando no nosso coração, mas naquele pedacinho do nosso coração que é mais puro, que todos nós temos, né? Nosso coração pode não ser inteiro puro ainda, porque a gente está em crescimento, a gente está em evolução, mas a gente já tem um pedacinho puro do nosso coração. Então, nesse pedacinho que já está instruído e já está depurado, né? A compreensão de que o que a gente deseja ao nosso próximo, o bem do nosso próximo, nós estamos desconstruindo o nosso egoísmo, né? E permitindo que nossos pensamentos e ações alcancem essa plenitude. Então, por isso que o amor, ele é sacrifício, porque é o momento em que a gente se desprende, né, da nossa vontade, da nossa necessidade, para atender, né, e satisfazer aquilo que quem está próximo de nós precisa. Não só próximo de nós, a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. E aí a gente tem, então, algumas histórias que vão falar de amor, e eu escolhi algumas histórias que falam da vida de Jesus, que é pra gente pensar na caminhada que Jesus fez aqui na Terra, e que nos deixou tantos ensinamentos, e principalmente, né, o ensinamento de como
como fazer crescer o amor nos nossos corações e como colocar esse amor em prática. Então ele vai falar um pouco disso nas nossas mensagens. Então a primeira história que eu vou acompanhar com vocês é do livro Contos deste de Outra Vida, que é esse aqui, tá? No capítulo 13, que é a única dádiva. Então nesse capítulo, Simão Pedro, ele tá muito cansado, porque ele tem feito muitas coisas, mas tem sido julgado negativamente. E aí então ele vai conversar com Jesus, né? E Jesus explica para ele o que realmente ele tem feito pelos outros. Então é uma leitura rápida, tá? É um texto rápido. Então vamos lá. A única dádiva. Conta-se que Simão Pedro estava cansado depois de 20 dias junto ao povo. Banhara feridentos, alimentara mulheres e crianças esquálidas e, em vez de receber a aprovação do povo, recolhia insultos velados aqui e ali. Após 3 semanas consecutivas de luta, fatigara-se e preferiria isolar-se entre as alcaparreiras amigas. Por isso, mesmo no crepúsculo anilado, estava ele só, diante das águas, a refletir. Aproxima-se alguém, contudo. Por mais busque esconder-se, sente-se procurado. É o próprio Cristo. Então Jesus se aproxima dele, percebendo a angústia que ele tinha naquele momento. E Jesus pergunta: que fazes, Pedro? Penso, mestre. E o diálogo prolongou-se. Estás triste? Muito triste. Por quê? Chamam-me ladrão. Mas se a consciência não te acusa, o que tem isso? Sinto-me desditoso, continuou, né, Pedro? Em nome do amor que me ensinas, alivio os enfermos e ajudo os necessitados. Entretanto, injuriam-me. Dizem por aí que furto, que exploro a confiança do povo. Ainda ontem distribuía os velhos mantos que nos foram cedidos pela casa de Carpo, entre os doentes chegados de Jope. Alegou alguém, inconsideradamente, que surrupiei a maior parte. Estou exausto, mestre. 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço na barca. Pedro, disse Jesus, que deste aos necessitados nestes últimos 20 dias? E Pedro responde: moedas, túnicas, mantos, ungüentos, trigo, peixe. De onde chegaram as moedas? Das mãos de Joana de Cusa. E as túnicas? Da casa de Zobalã, curtidor. E os mantos? Da residência de Carpo, o romano que decidiu amparar-nos. E os ungüentos? Do lar de Zebedeu, que os fabrica. O trigo? Da seara de Zaqueu, que se lembra de nós. E os peixes? Da nossa pesca. E então, Pedro? E Pedro, com dúvida, né, pergunta para Jesus: o que devo entender, Senhor? E Jesus responde para ele: que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. A divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos de um modo ou de outro os elementos que devemos movimentar nas obras do bem. Disseste servir em nome do amor. Sim, mestre. Recorda-te, então, que o amor não relaciona calúnias nem conta sarcasmos. O discípulo, entremostrando súbita renovação, não respondeu. Jesus abraçou-o e disse apenas: Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio, de mão em mão. Ninguém pode dar em essência esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. E se algo podemos dar de nós, é o amor. É a única dádiva que podemos fazer sofrendo e renunciando por amar. O apóstolo compreendeu e beijou as mãos que o tocavam de leve. Em seguida, puseram-se ambos a falar alegremente sobre as tarefas esperadas para o dia seguinte. Então, se a gente pensar, né? Olha que bonito. Pedro estava ali preocupado porque só recebia julgamentos negativos, né?
e Jesus mostra para ele o que realmente ele vinha fazendo pelas pessoas. Então a gente pode lembrar, né, que os bens, os alimentos, os agasalhos, né, tudo aquilo que ele vinha distribuindo, vem da natureza, vem do mundo, e por isso podem ser distribuídos para atender necessidades, mas apenas distribuídos porque são do mundo e no mundo permanecerão. Mas a única e verdadeira caridade que pode ser dada por alguém é o amor. Este sim vem de cada um de nós. Então, nesse ensinamento, nessa história, Jesus ensina para Pedro que o mais importante ali, claro que as pessoas necessitavam do alimento, do agasalho, mas o mais importante ali era o amor que ele estava oferecendo às pessoas, porque o que é do mundo, né? E no mundo permanecerá. Mas o amor que as pessoas recebem, elas levarão com elas, né, ao longo de suas existências. A segunda história que eu quero comentar com vocês é do Contos e Contos, ditado pelo irmão X, é o capítulo 25, que vai falar de Simeão e o menino. Vou achar aqui. Muito bonita também essa história, que vai contar a história de Simeão, uma passagem, né, em que Simeão, que era um patriarca e ancião, encontra com Jesus ainda menino e expressa inúmeras dúvidas que ele tem, né, sobre como Jesus realizaria tudo que esperavam que ele fizesse, né? Então dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no Templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores a distância de José e Maria e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Então Simeão fala assim: celeste menino, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor da terra, como não vestisse a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, entendendo-nos a libertação. Por que não chegaste, como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti, sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte, por manter-nos a dominação. Davi estimava o Fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, e assim ele continua, dando inúmeros exemplos de outras pessoas que lutaram, né, fizeram lá conquistas e tudo mais em nome, né, da proteção ali do povo. E Jesus menino escutou, mostrando-lhe sublime sorriso. Mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou. E ele continua com várias perguntas, muitas perguntas. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Improvisarás discursos? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Ordenarás a execução da lei? E ele continua perguntando. E depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? O menino, então, ergueu a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Então, Jesus não respondeu nada. A criança, né, não respondeu nada. Só bateu ali no peito dele e Maria levou ele embora. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixaria sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis,
mais efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Então, com aquele gesto simples, batendo, né, no peito de Simeão, Jesus diz para ele, né, sem palavras, mas diz para ele que, na verdade, ele não vinha para lutar contra instituições, mas sim para ensinar aos corações, né, a verdadeira lei, que seria a lei do amor. Então, esse é um exemplo de Jesus criança, e aí, por toda a sua vida, em todas as histórias, né, todos os momentos que ele passou junto de nós e depois com todas as suas lições, né, ele mostrou a expressão desse amor e o que era possível, né, construir de bonito e de positivo com isso. Então, a obra de Jesus não estava em distribuir o que vinha do mundo, né? Embora ele tivesse feito isso e ensinado as outras pessoas a fazer também, a dividir, né, o pão, a atender necessidades, mas Jesus veio para adentrar os nossos corações e demonstrar como se faz para amar. Veio nos ensinar, né, pelo exemplo, o que é o amor e como este se apresenta, né, como lei máxima. Assim como na história, às vezes precisamos de tempo para compreender a profundidade dos seus ensinamentos. Não só compreender, como internalizar e conseguir praticar essas lições, né? Simeão já era um ancião, então somente depois do seu desencarne é que ele consegue compreender, né, a grandiosidade da obra de Jesus, do que Jesus veio fazer na Terra, mas pensando na eternidade da nossa existência, né, sempre haverá tempo da gente construir o que a gente tem de legado aí para construir. Pensando mais uma pequena história, no livro Boa Nova, recentemente Robson falou, né, do Boa Nova, tá aqui, psicografado pelo Chico, ditado pelo Espírito Humberto de Campos. A gente vai dar uma olhadinha no capítulo 4, que é a história do Zebedeu. Deixa eu abrir aqui. Então, após convidar Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, para integrar o apostolado, né, e participar da Boa Nova, Jesus foi abordado pela Salomé, que era a esposa do Zebedeu, e disse para Jesus que queria que os filhos então se sentassem um à direita e outro à esquerda, né, demonstrando que eles ocupavam os lugares mais importantes ao lado de Jesus. E aí Jesus responde para ela que primeiro ele precisava saber se os dois aceitariam tomar do cálice dele, para então depois pensar onde eles deveriam se sentar, né? E Salomé fica embaraçada com essa resposta, vai a Zebedeu, conta, né, o que estava acontecendo, e Zebedeu, ao entardecer, procura Jesus, né, para conversar. Então Zebedeu vai até a casa de Simão, né, procura Jesus, e Jesus o recebe com muito carinho, né, e já inicia dizendo para ele: Zebedeu, tu que conheceis a lei e lhe guarda os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? E Zebedeu responde: não, Senhor. Que fizeram de Moisés e de Jeremias e de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. E o pai de Tiago e João ouvia humilde e repetia: sim, Senhor. Então Zebedeu, né, foi ali pego meio de surpresa com o que Jesus falava para ele e concordava. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, Zebedeu não precisou nem dizer qual era a dúvida, né? Mas Jesus já se antecipou esclarecendo. E ele continua então: o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. E aí Zebedeu então pergunta: então, Senhor, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam?
E Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade do meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é a ociosidade do espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. E como se quisesse pormenorizar os esclarecimentos, continuou: há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência dos umbrais da eternidade. Há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muita vez vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque em todo o bom combate repousaram o pensamento no seio amoroso de Deus. Outros há que aplaudem o mal, numa falsa atitude de tolerância, para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, estes não aprovam o erro, nem exterminam os que sustentam. Trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. O pai não tolera o mal e o combate por muito amar os seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Dá até para reparar que isso que ele fala responde à dúvida do Simeão da outra história, né? Complementa a resposta dele, que ele vem dizer que ele não veio para lutar com pessoas, para conquistar reinos, nada disso, né? A luta que ele quer travar é com a consciência humana, com a paz de espírito que a gente precisa aprender a ter, né? E foi isso que ele veio ensinar para a gente, né? Esse era o reino que ele queria mostrar que a gente era capaz de construir. E enquanto os dois apóstolos fitavam em Jesus os olhos calmos e venturosos, Zebedeu o contemplava como se tivesse à sua frente o maior profeta do seu povo. Grande reino! Exclamou o velho pescador, e dando expansão ao entusiasmo que lhe enchia o coração, disse ditoso: Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. E ouvindo estas últimas palavras, o mestre elucidou, pondo ênfase nas suas expressões. Ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e a do bem. É certo que ela será um dia causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominar as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem intencionado que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores? E empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou: Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da boa nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o evangelho traz consigo o fermento da renovação, e é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores marcas aos meus discípulos, exterminando o mal e cultivando o bem
A terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou, nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Não repousaremos até o dia da vitória final. E não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí se manifesta com mais retumbância. Alegrarmos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Então Jesus responde, né, complementando, que a grande luta era de cada um, né, vencer o mal que havia ainda dentro de si, né, e mostrar para todos, né, para todos que estivessem por perto, como seguir o mesmo caminho, né? Que não quando ele falava de exército, quando ele falava de luta, era nesse sentido. Não era uma luta armada, não era um exército de pessoas para conquistar terras, conquistar poder, mas sim um exército de corações corajosos, né? De superar aí as suas dificuldades, os seus vícios e construir, né? O amor e o bem, assim como ele ensinava. E aí, Jesus continua, né, algumas palavras ainda, e Zebedeus, muito empolgado e emocionado, se levanta e diz: Senhor, meus filhos são vossos. Então ele aceita, né, que os filhos passem a seguir os caminhos de Jesus, e a história prossegue. Bom, Zebedeu compreendeu, então, a profundidade, né, das palavras de Jesus, que eram cheias de amor, mas até então, Zebedeu, ele temia uma lei rígida de Deus, e Jesus revelou a ele a grandiosidade do amor, né, e a fonte infinita de fé, que era a lição que ele vinha trazer, né, e trouxe, e está aí em todas as suas histórias. Tem mais uma história do livro Boa Nova também, que fala, conta sobre Maria de Magdala, está no capítulo 20, né, intitulado Maria de Magdala mesmo, que faz a gente pensar que esse sacrifício e a renúncia, né, que envolvem o ato de amar, eles extrapolam as posses e as posições materiais. Então, há uma renúncia espiritual, uma renúncia na essência de cada um de nós. Maria de Magdala ouviu falar de Jesus e ficou muito encantada, muito curiosa por conhecer Jesus e ouvir de perto o que ele tinha para falar. E aí então ela se prepara, né, para encontrar Jesus. Deixa eu ver aqui. Vou passar rapidamente por essa história. E ela fica ali encantada e com aquele mistério todo, né, que envolvia a figura de Jesus, e ela vai até ele, então, e fala para ele, né, que ela vem ao encontro dele, né, e que ele, com a clarividência do céu que ele tinha, que ele podia, inclusive, adivinhar o que ela já tinha vivido e o que ela precisava, né, no coração dela. E ela dizia assim, então: sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. A minha existência, como com todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Então, Maria de Magdala tinha joias, tinha ali uma vida de... chamava, né, uma vida de pecados, vivia nas festas, nas celebrações, mas ela já tinha consciência de que nada daquilo satisfazia o coração dela, né? Embora ela tivesse tudo aquilo, ela sabia que a felicidade dela não estava em ter tudo aquilo. E aí então ela vai a Jesus, né, e diz: ouvi o vosso amoroso convite ao evangelho, desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? E Jesus responde para ela: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino
e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? E aí ele continua dizendo para ela que o amor é capaz de nascer em qualquer terreno, né? Até sobre as ruínas as flores nascem, e a gente pode pensar que as ruínas somos nós, né? Pecadores, e que as flores representam o amor que pode nascer sobre nós, né? Então ele continua: tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível que compreenda as suas sendas em virtude de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom com os outros ou honesto com os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso. A virtude do mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Então ele continua dizendo assim: é muito fácil amar aqueles que estão próximos da gente, né? Aqueles que a gente escolhe que estejam ao nosso lado. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Então ele fala para ela da necessidade dela renunciar, então, àquela vida que ela tinha, para trabalhar pelo bem, né, pelo amor ao próximo. E Maria, então, escutava, né, e ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, interrogou atenciosamente: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? E Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que elevam a galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. E ele continua então dizendo da importância do sacrifício e das renúncias, né, para que se alcance esse caminho do amor. Na continuação da história, a gente sabe, né, que Maria de Magdala passa a seguir Jesus e se torna uma das figuras importantes aí na história do Evangelho. Né? Então, para ela já não encontrava nas posses materiais a satisfação do seu coração. Diferente de outros personagens, né, ou de outras figuras da história que passaram por Jesus, que ainda acreditavam que as posses materiais eram o mais importante. Ela já não se satisfazia com isso. Então, de alguma forma, ela já estava pronta, né, para receber esses ensinamentos de Jesus, para fazer esse sacrifício de abandonar essas posses materiais que ela tinha, né? Porque ela já sentia que o vazio no coração dela só poderia ser preenchido por algo diferente daquilo que ela tinha. E aí ela vai aprender com Jesus, né, o que realmente poderia preencher o coração dela. E por fim, né, de todos os exemplos de amor, de sacrifício, de resignação que Jesus pôde nos mostrar, né? Foram muitos em todas as histórias. Então, se a gente lê o Boa Nova e tantos outros livros que contam sobre a história de Jesus, a gente vai ver tantos exemplos, né? Ele sempre tinha um exemplo de amor, um exemplo de como manifestar o amor ou como expressar o amor, né? Pelo bem do próximo. São muitas as histórias, mas eu tenho aqui uma preferida, que cabe muito bem no dia de hoje, né? Quando a gente relembra, então, toda a trajetória de Jesus, né? Toda a questão da paixão de Cristo. E eu já contei essa história muitas vezes,
quase todos os sábados, né, que antecedem a Páscoa, quando eu faço a palestra na casa, eu sempre trago essa história, né, de alguma forma, porque realmente ela é muito significativa para nós. É muito importante lembrar disso todos os sábados de Aleluia, né, como chamam, mas o sábado que antecede a Páscoa, porque ele ainda é envolvido por uma atmosfera de vingança ou de, enfim, me foge agora a palavra certa, mas toda essa atmosfera negativa que envolve a figura de Judas Iscariotes, né? E aí no livro, então, Trigo de Deus, escrito por Divaldo Franco e ditado por Amélia Rodrigues, que é um livro maravilhoso, recomendo essa leitura para todos, para aqueles que não conhecem, né? Recomendo essa leitura, porque ele realmente é maravilhoso. Então, a Amélia Rodrigues vai contar para a gente, em uma das passagens do livro, né? O exemplo mais puro, né, do amor que tivemos próximo de nós, que foi de Jesus. E apesar de inúmeras histórias, né? Se o amor, a gente pode pensar que se o amor é o sentimento por excelência, o sentimento, né, mais nobre, que representa, né, o sentimento por excelência, Jesus é o nosso modelo perfeito, né, e aquilo que a gente tem para seguir e realizar todas as expressões de amor que a gente pode ser capaz de construir. E aí, então, nesses dias, né, que lembramos de Jesus, da Paixão de Cristo, da Páscoa, a história que talvez mais possa nos ensinar sobre o amor é essa última que eu vou ler, né, que conta uma passagem sobre Judas Iscariote. O espírito, então a história começa assim, que o espírito constrói sua realidade e por isso o trabalho ele é sem descanso, né? Cada um de nós construímos a nossa realidade e a gente não pode cessar o nosso trabalho nunca, em momento algum, né? A todo tempo a gente tem que trabalhar pela nossa evolução e pelo nosso crescimento. Qualquer titubeio, descuido, nos leva às portas largas e ao desastre da obra. Até me faz lembrar um pedido que Chico Xavier fazia sempre, né? Que ele pedia sempre para que todos orassem por ele, porque ele podia fraquejar no último instante, né? Então que, embora ele tivesse, né, uma obra maravilhosa, como todos nós conhecemos, ele era consciente de que todos podemos falhar, né? Se a gente não observar, não trabalhar e não vigiar, né, as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Então, essa história começa, né, com essa observação que um titubeio, um descuido, ele pode colocar tudo a perder. Judas Iscariotes não alcançara a dimensão plena do reino de Jesus, do reino que Jesus viera fundar, né? Judas, que era judeu, provavelmente de Queriote, por isso Judas Iscariote, né? Elegera-se o tesoureiro do grupo heterogêneo de amigos de Jesus, a quem Jesus convidara para a edificação do reino. Imediatista, considerava as pessoas e ocorrências através da ótica distorcida da realidade, pelo valor relativo, amoedado, social, transitório, não real, e isto fê-lo perder-se, tornando-se a legendária personagem da traição, da desconfiança e da ingratidão. Então Judas era tinha uma personalidade um pouco distinta, né, dos demais apóstolos. Ele tinha uma maneira própria de interpretar ali os acontecimentos, né, como ele fala aqui, uma ótica distorcida da realidade. Então ele via um valor material nas coisas, um valor monetário, até por isso ele ocupava ali o cargo também de tesoureiro do grupo, né? Cuidava ali dos recursos que o grupo tinha. Mas Jesus o amava, e ele também amava o mestre, a seu modo, conforme as suas possibilidades. Essa característica dele, né, da personalidade dele, não fazia dele menos merecedor ou menos
menos merecedor do amor de Jesus. Pelo contrário, né? Jesus amava a todos e a todos os seus apóstolos e sabia muito bem da essência de cada um daqueles que o acompanhavam, né? Ele não escolheu ao acaso os seus 12 apóstolos, mas ele sabia que cada uma das figuras que ele tinha escolhido tinha algo a ensinar e algo um papel específico para desempenhar em toda essa história, né? Jesus, com sua sabedoria imensa, tinha esse conhecimento, né? Sabia quem eram as pessoas que estavam à volta dele. Então, embora Judas tenha se tornado essa personagem, né, essa personificação da traição, da desconfiança, a gente sempre tem que lembrar que Jesus sabia quem ele era, né? Tinha plena consciência de quais eram as fraquezas e quais eram as virtudes que Judas apresentava. Então, aqui, essa história se passa logo após a crucificação, né? E toda Jerusalém ainda permanecia opressa em decorrência da crucificação do inocente. Pesava sobre a cidade uma psicosfera densa e os receios dominavam os corações. As crucificações eram relativamente comuns no Monte Sinistro da Caveira, porém não aquela. Ouviram-no e não o entenderam. Né? Aqui está falando de Jesus. Pareciam perdidos sem a voz suave de comando e as seguras mãos do pastor. Foi nesse clima psicológico e social que raiou a madrugada do domingo, no qual as mulheres afetuosas foram visitar-lhe o túmulo e o encontraram vazio. Logo depois, viram Jesus, receberam as instruções que suscitaram dúvidas nos amigos mais céticos, quanto a seguirem para a Galileia. Ao mesmo tempo, né, Judas conta aqui o que aconteceu, né, em relação a Judas. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, atormentado pelo valor efêmero das coisas, o reino dos céus pelo de metais. E tendo dinheiro nas mãos, percebendo que o seu amigo não reagira, deixando-se aprisionar e sendo condenado, retornou aos comparsas do crime e, ante a frieza deles, tardiamente desabafou: pequei entregando sangue inocente. Então Judas demonstra o arrependimento, né? Quando ele percebe, na verdade ele não quis trair Jesus, mas ele pensou numa estratégia, né? De que dessa forma Jesus conseguiria, né? De fato, alcançar, que sua palavra conseguisse, né, alcançar mais pessoas, enfim. Ele pensou uma estratégia, só que aí ele percebe que não foi uma estratégia boa, e ele se arrepende e volta, né, dizendo a quem ele entregou Jesus, né, que ele tinha entregado sangue de um inocente. E as gargalhadas rolfenhas e a zombaria ácida dos cínicos vencedores da mentira explodiram em resposta de indiferença. Que nos importa? Isso é lá contigo. Então eles não dão a mínima para o que Judas dizia, até porque eles precisavam, né? Eles tinham aí o interesse, né, na crucificação. Sem dimensão para compreender a extensão vil daquelas almas, o tresloucado atirou as moedas na direção do santuário, saiu e foi se enforcar. Então, arrependido, Judas tenta, né, se redimir, viu que não consegue, e aí ele busca o suicídio por não aguentar, né, o peso daquela decisão equivocada que ele tinha tomado. Os indivíduos fracos não se enfrentam. Fugindo da consciência, são-lhe vítimas permanentes, por não poderem libertar-se do seu aguilhão. A culpa é ferrete cravado no cerne do ser. Do ser a revolver-se cortante. Só a sujeição à realidade com honesta disposição de reequilíbrio arranca o espículo cravado, amenizando a dor. Então é só mesmo o arrependimento sincero, né, honesto, que tira essa dor, né, da nossa consciência. Fugir é fácil, porém, de que se foge, de quem e para onde? Então,
Judas tenta fugir de alguma forma daquilo que ele tinha feito, do que tinha acontecido, mas na verdade, né, a gente sabe, vai fugir do quê, de quem e para onde? Porque na verdade toda essa dor ela está guardada na nossa própria consciência, né? Estava guardada na consciência dele. Aonde quer que se vá, vai-se consigo mesmo. E Judas, arrependido, quão atazanado por forças espirituais inferiores que o arrastaram ao crime por afinidade de propósitos, fugiu para o abismo do suicídio pelo enforcamento. Abandonava o reino de luz para cuja construção fora convidado, arrojando-se no de trevas densas, onde se demoraria em infinita desdita. Antes de aparecer as mulheres que foram ao túmulo vazio, Jesus descera às regiões penosas do mundo inferior, ao qual se arrojara Judas invigilante. Então, talvez essa seja uma das manifestações de amor mais bonitas que tenha nos registros, né, de todos esses livros que a gente tem acesso. Debatendo-se na constrição psíquica do laço que o enforcara e sob a truanesca zombaria daqueles espíritos que o estimularam à tragédia, tornara-se o símbolo da suprema desdita. No aturdimento ímpar, sem poder ver o amigo divino, então Jesus estava ali ao lado dele, sentiu momentaneamente atenuarem-se-lhe as dores e a loucura, e ouviu-lhe a voz dúlcida dos refolhos do ser: Judas, sou eu. Confia e espera. Ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje, a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Recorda o amor, de modo que a paz se te aninhe no coração. Nunca te deixarei e nem te condenarei. Hoje começa a época nova e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam e eu também estarei esperando por ti. Suavizado o sofrimento pelo reconforto da presença, Judas adormeceu por um pouco, adquirindo forças para as futuras expiações redentoras. Então, o que a gente... A história continua, né? Mas o que a gente pode tirar de grande lição dessa passagem, né? A expressão maior do amor, né? Deus enviando Jesus, né? Para o nosso planeta, para nos ensinar tantas coisas. E ele dá esse último exemplo, não último, né? Mas durante a sua passagem, mostrando pra gente que por que não amar, né? Por que não perdoar e amar? Por que não caminhar na direção do amor, desse crescimento? É só por meio desse crescimento que a gente alcança a nossa plenitude, né? Haverá sacrifícios? Sim, muitos, porque como dizem as passagens, né? A porta larga é aquela mais fácil, né, da gente passar, onde a gente consegue passar com todos os nossos penduricalhos, né, com todos os nossos acessórios, que são nossos vícios, nossas dificuldades. E a gente precisa se desprender de tudo isso para então entrar pela porta estreita, que é a porta das virtudes. Se desprender de tudo isso não é sem sofrimento, né? Porque a ilusão do conforto, a ilusão do benefício que todas essas coisas materiais nos trazem, faz com que a gente tenha uma falsa impressão de amor e de felicidade. Mas, de fato, o crescimento e a essência, né, maior que a gente tem que buscar é daquela que mora dentro do nosso coração. Então, a gente precisa fazer a nossa sementinha, daquele pedacinho puro que a gente já tem no nosso coração, a gente precisa fazer essa sementinha germinar cada vez mais e extrapolar o nosso coração e invadir outros espaços.
Então, que no dia de hoje a gente possa pensar nos sacrifícios que o amor envolve, né? Mas não pensar nesses sacrifícios como um sofrimento destruidor, um sofrimento que vai nos levar para baixo, né? Mas sim um sacrifício necessário para que a gente consiga caminhar e ir adiante e colocar em prática todos esses ensinamentos que a gente tem no Evangelho e em tantas outras obras, né, que a gente acompanha. Mais uma coisa que a gente guarda, né, do dia de hoje é a necessidade do perdão, a necessidade de estender o nosso sentimento amoroso, o nosso olhar amoroso ao próximo, ainda que ele esteja, né, com escolhas equivocadas, e entender. Lembra lá no comecinho que eu falei que amar também é entender vamos lá. Amar é entender. A busca pelo amor também nos leva à busca por compreender o sentido de todas as dores e de como suavizá-las. Então, amar é entender a dor do outro, né? Compreender por que ela acontece, compreender as dificuldades que o outro tem, muitas vezes, de se desvencilhar, né, daquilo que o faz sofrer, e procurar meios de auxiliá-lo, seja por palavras, por atos, por pensamentos, pela prece, enfim, seja qual for a maneira, né? Mas a gente precisa olhar para o outro com esse objetivo, com esse intuito. Espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje, que amanhã a gente possa também lembrar de Jesus, né? De Jesus vivo nos nossos corações, de Jesus presente em nossas vidas, não só amanhã, mas todos os dias, que amanhã é um dia, né, em que todos, pelo menos todos param algum instante para pensar nisso, e que a gente possa alimentar essa presença de Jesus, né, cada vez mais em nossos corações, e não só a presença dele, mas dos exemplos que ele nos deu, e que a gente consiga exercitar todos esses exemplos e colocar em prática, né, as suas lições. Acho que é isso que ele espera da gente. Eu queria convidá-los agora para a gente fazer uma vibração rápida, fazer a prece e o nosso encerramento. Então, eu gostaria de elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer por essa reunião, agradecer pela possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a história de Jesus, que possamos todos unidos, com os nossos pensamentos elevados, oferecer as nossas melhores vibrações para aqueles que estão à nossa volta, nossos amigos, nossos familiares, que possamos pensar nas pessoas que estão ao nosso redor, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Que Jesus possa lançar sobre todos nós a sua paz e o seu amor, as suas vibrações carinhosas, que possamos envolver a cada um de nós que necessita das suas bênçãos. Proteja, Pai querido, o nosso país, todos aqueles que estão neste momento desamparados de recursos materiais e espirituais, que eles possam ser acolhidos nas suas necessidades, mas mais que tudo, que a semente do teu amor brilhe e germine em todos os corações. Olhe pelo nosso país, mas não só pelo nosso país, por todos os países, pelo nosso planeta que passa por dificuldades, e que tenhamos a certeza de que a união, a fé e o amor serão capazes de nos unir para superar quaisquer dificuldades que tenhamos que enfrentar. Obrigada, Pai querido, pela tua luz, pela tua existência. Te pedimos então toda esta proteção e te agradecemos mais uma vez pela oportunidade da vida terrena,
pela oportunidade do crescimento e da evolução. Que possamos ter uma boa semana, que possamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus todos os dias, como bons aprendizes a caminho de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer aqui a propaganda, não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais. Acessem o site www.amigosdapaz.org.br. Ali a gente tem o link de todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no YouTube, no Facebook e logo mais nas outras redes, para quem quiser compartilhar, tá? E acompanhem também pelas nossas redes sociais as próximas atividades da casa, tá certo? Um grande beijo e até a próxima!